Me formei. E agora? Tenho certeza absoluta que se você não pensou nisso, você vai pensar. Então, seguindo esse princípio, é interessante você saber e você se encontrar primeiro em uma área. Então, se você é da área de respiratória, que você tende para ir para hospitais, se você é da área de neuro, que tem também centros de reabilitação, ou se você quer ir para a área de, sei lá, pilates, hidro, ou se você quer ir para a área de osteopatia, terapia manual, todas essas coisas você consegue montar estratégias diferentes para que você saiba o que você precisa fazer para que você conquiste aquele espaço naquele local. Seja através de cursos que são interessantes e específicos de cada área, seja como você se portar para que você consiga uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho lá dentro. Então, sobre hospitais, quando você vai entregar o currículo, na grande maioria das vezes já é mais difícil se você não é conhecido pelo local, se você não ninguém do hospital lhe conhece. É interessante que você procure, por exemplo, hospitais onde ou você estagiou, ou que a própria faculdade indica, ou que a faculdade lhe permitiu fazer o estágio, porque aí você já tem um vínculo com a pessoa e ela já conhece um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua dedicação, e isso facilita na hora de quando você for entrar no negócio, enfim, for entrar num estabelecimento. E isso serve para todas as outras coisas. Mas se você quer empreender, como eu fiz, se você quer sair um pouco da CLT e quer tentar dar o seu melhor todos os dias, não que isso impeça de você dar o melhor nos outros ambientes, mas você empreender acaba exigindo um pouco mais de você do que apenas quando você é dentro de uma CLT, porque você não vai trabalhar apenas uma hora pré-determinada, não vão ser só tipo 6, 8 horas. Tem dia que você trabalha até 12 ou mais para que você consiga conquistar o que você está planejando. Então, quando eu comecei, e é uma das coisas também que eu sugiro para vocês, caso vocês queiram empreender e abrir, por exemplo, o seu próprio consultóriozinho ou ter a sua clínica própria, como eu tenho aqui. Quando eu comecei a atender por uma parceria, onde 60% do valor do meu atendimento ficava comigo e 40% ficava com o estabelecimento. Aí é uma coisa que eu quero já pontuar para vocês, porque a porcentagem tem que ser maior para o profissional. Porque pensa comigo, se eu pego a minha maca e eu levo, por exemplo, para beira-mar e armo minha maca no meio da praia, eu consigo fazer o atendimento de todos os meus pacientes e oferecer o meu serviço de qualidade, ainda dando uma vista para o mar, concorda? Então isso quer dizer que o profissional sempre vai ser mais importante do que o estabelecimento. Então não aceitem porcentagens onde o profissional ganha menos, porque isso vai ser uma desvalorização do profissional, certo? E foi assim que eu iniciei. Então, eu atendia no local por 60-40 e o segundo local que eu atendi era 70-30, mas era no interior. E aí eu conseguia fazer essa negociação para que eu conseguisse produzir grana e começar a ter as minhas próprias coisas. Quando eu comecei, de fato, eu não tinha nem a maca, então a minha maca era emprestada. É uma das coisas também que vai ser interessante e importantíssimo que vocês tenham essas pessoas para ajudar. Então, se você tem alguém que possa lhe estender a mão quando você está começando, seja seus pais, seja algum amigo mais experiente, seja algum professor, isso é de grande valia. Então eu passei, acho que 3 ou foram 5 semanas fazendo os atendimentos, e toda a grana que eu fiz, toda a grana que eu juntei, eu peguei e comprei a minha primeira maquinha. E aí foi quando eu comecei a fazer esses atendimentos por parceria, que eu atendia na sala de casa. E aí depois a gente foi progredindo, a gente vai juntando a grana e aí a gente foi expandindo os locais. Então quando você tem a possibilidade e a certeza de ter um local próprio, tipo, eu aluguei depois uma salinha de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados é uma sala de 3 metros por 3 metros. Então é uma sala bem pequena. Eu aluguei essa sala de 9 metros quadrados por R$500. Então R$500 para você iniciar não é algo tão caro. Se você usar como referência que o valor mínimo de um atendimento de osteopatia ele é R$100,
isso vai lhe dar uma base que você teria que fazer 5 atendimentos no mês para que você pagasse. Depois que você faz esses 5 atendimentos, tudo é lucro. Então, essas coisas que são importantes que vocês vejam isso. Inclusive, por exemplo, recomendo também que vocês vejam a tabela de honorários do Crefito para que vocês tenham um valor de referência do quanto você cobrar. Então, o valor do atendimento mínimo de osteopatia é R$100. Então, isso me deu a referência para eu iniciar. E eu falo isso porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem dúvida. Quando você se forma, se você vai atender, por exemplo, particular, se você vai atender a domicílio, do quanto você cobrar. Então aí vai outra sugestão. A gente depois vai falar especificamente sobre o valor, de tipo, o quanto eu cobro. Se isso daí realmente vale o que eu estou oferecendo de serviço ou não, mas isso é para outro vídeo. Só que o que eu quero dizer é os valores para que vocês iniciem os seus atendimentos. Então, quando eu comecei a fazer atendimento a domicílio, eu usava essa referência, era o valor da minha sessão, R$100, mais o valor do deslocamento de Uber, de ida e volta. Porque eu ganhava o valor do atendimento livre e eu não teria custo para o deslocamento, certo? E aí depois que eu abri a minha salinha, eu coloquei o valor do meu atendimento mais 20% para que os pacientes entendessem que tipo, eu estou fora do meu local de trabalho e fora da minha carga horária de trabalho, mais o deslocamento até a casa do paciente. E aí a gente usava esses aplicativos como Uber 99 e por aí vai, como uma forma da gente conseguir orçar isso. Daí em diante, tipo, o Crefito ele te dá referência mínima. Então tudo que você puder cobrar disso para cima é ok. Então pensem muito bem nessas questões. É extremamente importante que vocês vejam isso e que vocês usem isso como referencial, certo? E aí depois, como eu tinha falado, eu peguei essa salinha de 9 metros quadrados e eu pagava R$500. Então eu fui começando a juntar essa grana para que eu pudesse ter a possibilidade de cada vez mais expandir o meu negócio. Então, de lá, dessa salinha de 9 metros, a gente depois pegou uma sala de 30 metros e depois a gente pegou uma sala de 50 metros e hoje a gente tem a nossa clínica com 120 metros e mais 4 profissionais junto conosco. É importantíssimo também que durante todo esse processo, por mais que tipo, você acabou de se formar, você não ganha muito dinheiro, mas é extremamente importante, a gente vai ter uma aula depois específica falando sobre gestão de finanças, essas coisas, mas é extremamente importante que vocês entendam e saibam o quanto está entrando de grana e o quanto está saindo de grana. Então, para que você tenha esse controle e que você futuramente consiga fazer investimentos, para que você consiga expandir o seu negócio, para que você crie a sua marca. Tranquilo? Era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo no curtir. Não esquece de se inscrever no canal, comentar e compartilhar para os seus amigos. Eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!